Olá pessoal, muito bom dia a todos vocês. Hoje na nossa reflexão, vamos falar sobre esse olhar, um olhar diferenciado, né? Hoje nós temos aí uma crise, uma pandemia e todo mundo com um olhar fixo em algumas coisas só. E esquecem de observar a beleza que tem da vida. Eu atendi um fotógrafo, uma vez e eu aprendi muito com esse rapaz. Ele me mostrava umas fotos e aí ele começou a mostrar para mim o olhar, o olhar do fotógrafo. E que ele falou, Jorge, tem uns exercícios que eu não consigo fazer, mas eu queria te mostrar essas fotos para ver se isso me ajuda em alguma coisa. E aí eu comecei a observar, aquelas fotos e o olhar dele para um pássaro, para uma borboleta, uma folha no chão, uma grama, um prédio e sabe, uma vista linda, aquilo, sabe, bem colocado, enquadrado, mas uma visão diferente. Eu olhava ali um pôr do sol de uma forma, e ele tirava uma fotografia e eu via um outro pôr do sol dentro do que ele conseguia enquadrar dentro daquela fotografia. E aí eu comecei a pensar, poxa, olhar a vida com um olhar do fotógrafo. Aquele momento instante, aquele presente, é esse instante, sabe, um centésimo de segundo, para tirar aquela fotografia. É aquele momento. E ele falou que às vezes ele ficava parado, ali esperando horas, horas, até aparecer o momento de retirar, de tirar aquela fotografia. E eu fiquei observando isso, o tempo. Hoje as pessoas têm tanto tempo, Mas ela fala assim, estou cansado de tanto tempo, porque essa quarentena, não consigo ficar em casa. Ela não tem mais tempo, ela tem o mesmo tempo. O dia dela tem as mesmas 24 horas agora. Só que agora ela tem que ter um olhar diferente sobre o tempo dela, né? Sobre o que ela vai fazer com aquele. Então a pessoa fala, eu não estou indo trabalhar, me deram férias e agora eu estou com muito tempo. Não, é o mesmo tempo. Só que a reflexão de hoje não é sobre o tempo, É sobre o olhar em cima desse tempo. Quanta coisa eu posso fazer, quanta oportunidade existe aí fora para ser criada, para ser colocada, E a gente acaba não parando para observar. E a gente só olha com o olho coletivo de todo mundo, O efeito manada, todo mundo olhando para uma crise, para uma situação e cada um olhando por si. Aí as pessoas se arriscam. Você vê lá a fila dos R$ 600, para pegar. Então as pessoas aglomeradas dentro de uma agência, dentro de um banco, querendo atualizar um cadastro que já era para estar atualizado há muito tempo. E as pessoas, simplesmente deixa para lá. É uma lei. Olha, se você não votar, você fica bloqueado. E as pessoas largaram, porque dane-se, Não vou votar porcaria nenhuma. Mas é uma obrigação. Infelizmente, o voto aqui é obrigatório. E você sabe que isso vai ser cancelado. Teu CPF vai ter um problema. É um olhar que você vai ter de não querer fazer aquilo. Mas aí quando entra uma graninha, e todo mundo quer ir atrás. Mas quer ir atrás de uma pandemia e arrisca a própria vida por R$ 600. Mas a pessoa está em dificuldade. Ok. Se a pessoa não fez o CPF dela, bloqueou, ela já está em dificuldade há muito tempo. Não é só hoje. Então a gente precisa ter um olhar diferenciado. Mas tem pessoa passando fome. Desde que eu me conheço por gente, nego passa fome. Gente passa fome. No mundo, não é só no Brasil. Então, o olhar que nós temos como sociedade ainda é muito pequeno, É muito ruim. Então, para resolver essa fome do mundo, não é só agora o coronavírus que fez isso. As pessoas passam fome, tem pessoas morrem de fome no mundo. Um mundo com tanta abundância, com tanta na fartura, tem pessoas morrendo de fome. Um mundo com tanta terra, tem pessoas que não têm onde morar. É um olhar muito mais profundo do que só a política, Do que só nós como sociedade. Então, a gente precisa aprender isso. E quando eu olhei aquelas fotografias e ele foi colocando os pontos dele, explicando sobre o trabalho, e ele adorava o que ele fazia, E muito tranquilo e explicando aquilo tudo, ele falou: Poxa, eu quero aprender a ter essa postura também na minha vida, Jorge. E foi uma conversa muito bacana, Foi muito legal porque eu ensinei tanta coisa para ele e ele me ensinou tanta coisa. E com o olhar do fotógrafo, quando ele espalhou aquelas fotografias ali, todas que ele tirava, e eu tentando,
colocar ali, ele falou, poxa, como seria o estado de espírito, né, de cada fotografia? E aí eu fui tendo uma opinião e ele tendo uma opinião diferente, porque ele foi quem tirou e eu fui quem olhava. Então, o meu olhar, ele muitas vezes divergia, né, do estado do espírito dele ali. Eu dentro dessa minha experiência e ele dentro da dele. E a gente conseguia chegar, né, num denominador comum. Caramba, olha, você está vendo uma coisa que eu não vi. Eu estou vendo uma coisa que você não está conseguindo ver. Então esse olhar, ele é muito mágico. Ele é muito particular. Mas tem que ser um olhar profundo, né? Não só ver a coisa, mas olhar o que vai além da coisa. Quando eu expliquei alguns áudios anteriores, a situação entre o astral, o mental e o astral nosso, e o nosso espiritual, a nossa essência espiritual, o que é essência, perfeição em espírito, e o que eu me transformo no astral coletivo, quando eu misturo com todo mundo, com as situações e quando eu começo a viver o dia a dia. É uma forma de olhar, é uma forma de olhar a vida. Então eu posso olhar ela por um lado negativo, da pandemia, da falta, da crise, do governo que não faz nada, das pessoas que não ajudam, e eu posso olhar um coronavírus de oportunidades. Oportunidades de implementar coisas novas, de criar coisas novas. Depois que eu atendi aquele rapaz, eu já saí completamente diferente, inclusive com o trânsito. Eu comecei a observar o trânsito, quanta coisa bonita tem no trânsito. O movimento das pessoas, os carros, né? Uma fenda entre um prédio e outro. Quanta coisa tem dentro daquela fenda que eu nem sequer olhava para aquilo. Luzes, postes, né? Arquiteturas de prédios, faixas no chão. E aí eu comecei a olhar de uma maneira bem diferente como é a vida. E o convite dessa reflexão hoje é para você observar, para você ter um novo olhar da tua vida. Será que não tem muita coisa aí que dá para você fazer? Será que não tem muita coisa aí que dá para você mudar? Para você entender, para você mudar a visão do que você aprendeu até hoje? Nosso convite aqui é sempre expandir essa mentalidade. O que você já fez está feito. E agora o que você vai criar daqui para frente? O que você vai produzir daqui para frente? Como vai ser você daqui para frente com um novo olhar diante desse novo mundo que se apresenta para nós? Fica a reflexão. Um grande beijo a todos vocês e até o próximo áudio.